você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia. A Bíblia nos diz no livro de João que o vento sopra para onde ele quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito e que receberam de Deus uma missão em suas vidas, eles não podem voltar atrás. Como a letra dessa canção que foi cantada, aqueles que um dia lançaram mão desse arado, essa autoridade que Deus colocou em suas vidas, por mais que as lutas e dificuldades aconteçam, não temos mais para onde voltar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Que bom que você escolheu este momento para estar aqui acompanhando o nosso culto a Deus, o nosso culto de referência ao Senhor. Que bom que você escolheu este momento para dedicar o seu coração e que você possa receber as palavras de vida eterna sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você, dentro daquele tema que nós temos difundido aí pelos domingos durante esse mês, a respeito da missão que o servo de Deus tem, a igreja de Deus tem, na terra, que foi deixada pelo Senhor para que propagássemos essas boas novas de esperança à vida de pessoas. Então, para que possamos cumprir aquilo que Jesus estabeleceu aos seus seguidores, precisamos nos preparar e entender uma coisa. Nessa noite, eu gostaria de meditar com você. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Será que a Bíblia nos dá uma direção em relação a isso? Vamos conferir aqui na palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 10. Eu quero ler com vocês, a partir do verso 12 e 13. Aí na sua casa, se você quiser acompanhar, a boa palavra de Deus diz assim. Preste atenção. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema ao Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva, e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Diz assim o 13, e que obedeça os seus mandamentos, os decretos do Senhor, que hoje eu lhes dou para o seu próprio bem. Essa palavra, irmãos, ela encerra já nos explicando qual é o fim de nós obedecermos essas orientações de Deus, para o nosso bem. Aquilo que Deus tem traçado para as nossas vidas, aquela direção que Deus tem nos dado, ela tem servido para que a nossa missão, ela venha ficar cada vez mais clara nas nossas vidas. A direção de Deus, ela é super importante para que possamos compreender os seus planos e os seus propósitos. Mas eu ouvi desse altar aqui, da palavra do nosso pastor, uma coisa que ele falou no ano passado e que eu venho ruminando isso desde então, que uma palavra que me impactou bastante. E a palavra foi a seguinte: eu não devo perguntar a Deus o que Deus pode me dar, mas perguntar a Deus o que eu posso dar a Ele, o que eu posso fazer por Ele. E desde então, irmãos, comecei a me empenhar em estudar coisas sobre esse tema, ouvir mensagens sobre esse tema, procurar me aprofundar aqui na palavra de Deus, para que realmente a gente pudesse compreender como podemos ser úteis diante das coisas de Deus.
É bem verdade que é difícil, muitas vezes, a gente entrar no trilho, porque as coisas de Deus têm uma seriedade muito grande. E, às vezes, as circunstâncias ao nosso redor, elas acabam nos limitando. Mas isso pode acontecer por um tempo, porque aqueles que receberam essa semente viva nos seus corações, eles, por mais que estejam desanimados, por mais que estejam passando por situações difíceis, circunstâncias difíceis, mas eles nunca deixam essa chama se apagar dentro do seu coração. Deus, por que Deus exigiria coisas de nós? Eu comecei a me perguntar essas coisas. O que exatamente o Senhor gostaria que eu fizesse? E qual seria o propósito disso na minha vida? Então, de maneira geral, quando nós chegamos a Deus, normalmente isso se dá quando estamos com alguma necessidade. Recebemos um convite de alguém e manifestamos ali uma dificuldade, né? E aquela pessoa assim, olha, eu tenho a solução e tal, vamos comigo lá e nós vamos orar e Deus vai agir e tal. Então, geralmente a gente busca esse caminho para a solução de problemas que estamos passando. Algum problema talvez espiritual, emocional, familiar, saúde ou financeiro, qualquer que seja dessas áreas. Então, nós chegamos a Deus e a priori a gente imaginar o seguinte, bom, a oração que eu faço naquele lugar, diante daquele altar, da qual, né, a glória de Deus, a graça de Deus se derrama. Então a oração ela serve para que eu, né, de maneira rústica, para que eu consiga coisas de Deus, para que eu alcance coisas que eu desejo que Deus me faça. Geralmente na nossa inocência, na nossa imaturidade, nós começamos a caminhar assim, buscando coisas para nós, buscando coisas que precisamos. Mas com o tempo, a experiência vai nos amadurecendo, nós vamos enrijecendo o nosso caráter, vamos nos preparando. E quando amadurecemos o suficiente para entender que essa não é uma via de mão simples, é uma via de mão dupla. Que isso também deveria ser uma forma de Deus conseguir coisas de nós. E como isso se faz? Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Quando nós aprendemos, né, através de um amadurecimento, que nós devemos nos achegar a Deus e que essa é uma via de mão dupla. Que da mesma maneira que nós buscamos conseguir algo, Deus também deseja conseguir algo. Se você perguntar para qualquer pessoa, você tem os seus objetivos? Sim, eu tenho meus objetivos, tenho meus planos, meus projetos. E se você perguntar a Deus, certamente Ele também tem os seus planos, os seus projetos e os seus propósitos. E olha, eu tenho uma boa notícia para você que está me ouvindo em casa. Olha, Deus quer que você faça parte desse projeto, desse propósito, desse plano. Você é essencial, é importantíssimo dentro desse plano. Mas, às vezes, de forma até inocente, nós imaginamos que para fazermos coisas para Deus, por ser de uma forma voluntária, às vezes nós podemos entregar a Ele aquilo que nos sobra, aquilo que está fácil para fazer. Irmãos, o Senhor Jesus disse que não seria fácil, mas que seria possível, porque Ele venceu. E nós também podemos vencer através dEle. Mas, no intercalço da vida, né, muitas situações as quais vivemos, às vezes nos fazem tanto requerer coisas para nós, que nós ficamos, né, deixamos aquele foco, que nós, daquela mensagem, daquela missão que Deus nos deu, ficar um pouco atrapalhado, né? Então, conforme o termo que lemos aqui, existe, né, depois que nós nos achegamos a Deus, existe um momento em que nós firmamos com Ele uma aliança consciente. O que é uma aliança? É uma via de mão dupla, é uma coisa que é um acordo que é feito, né? E que ambas as partes precisam cumprir a sua parte.
E eu devo dizer para você, né, que apesar de uma aliança ser equivalente na questão de acordos, Deus sempre será Senhor, Ele sempre estará acima no comando desta aliança. Porque quando Ele estiver no comando, enquanto Ele estiver no comando, as coisas vão fluir em direção ao seu propósito. Aleluia. Eu tenho tanta certeza disso que eu estou falando para você, porque na direção de Deus nós somos comissionados a fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, olha só, Deus, ele faz uma lembrança aqui, uma admoestação no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu vou ler aqui para você rapidamente, né? Capítulo 19, verso 3, Deus diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte do Senhor o Senhor o chamou e disse: Assim vos falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só que coisa fantástica. E segue aqui: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo aqui: olha, não se esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. Não se esqueçam. Eu quero te lembrar agora, o Espírito Santo toca meu coração, e eu tenho certeza que se você puxar um pouquinho pela sua memória agora, nesses próximos segundos, já o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai trazer à sua mente coisas, momentos difíceis que você viveu, e Deus te resgatou daquela situação. Ou daquele lugar de onde Deus te tirou, daquele lamaçal de pecados, ou daquela situação de enfermidade. Deus, sempre que Ele lançou a sua mão para salvar alguma pessoa, essa pessoa esteve sempre na segurança de Deus. Então Deus está nos advertindo aqui hoje, meus irmãos, que nós devemos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Muitas vezes a gente entra na religiosidade e no piloto automático, como se... Uma vez, pastor, eu passei por uma situação inusitada. Eu participei de um culto, em uma outra igreja, onde eu me assentei e estava esperando o louvor iniciar. Não é assim que começa? Então, a pessoa responsável pelo culto se levantou, leu um versículo da Bíblia, até aí tudo bem. E aí mandou o pessoal se sentar e começou a pregar. Eu falei: cadê o louvor? O que está acontecendo? Qual é o protocolo? O que aconteceu? Será que o ministro se atrasou e tal? E aí depois veio a oferta, depois veio os avisos e tal, e terminamos com o louvor. Irmãos, eu fui para casa assim tão feliz, tão alegre, porque aquele protocolo que a gente estava tão habituado, aquilo me deixou ligado no culto. A mensagem, eu engoli aquela mensagem, eu me alimentei tão bem daquela mensagem, porque aquele fluxo natural que a gente estava tão habituado, ele foi quebrado. Muitas vezes o crente está assim, irmãos, está acostumado a sentar no mesmo lugar, nada contra, mas ele senta naquele lugar, ele já sabe que depois da terceira canção, o pastor levanta, pega e tal, faz uma oração. Então, nada contra isso, irmãos, mas às vezes nós vamos nos habituando às coisas e tornamos aquele protocolo tão desanimador. Então, eu não digo que seja uma culpa da direção, mas eu digo que o nosso coração se habitua às coisas. Nós vamos nos tornando religiosos e vamos esquecendo da verdadeira missão a qual Deus nos chamou. Nós sabemos as canções de cor, nós sabemos, já ouvi essa palavra, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, o que Deus pede de nós, isso tem que estar fervilhando no nosso coração o tempo inteiro, para que nós nos lembremos de qual verdadeira missão nós temos como servos de Deus. Então, qual é o primeiro ponto que nós lemos lá? Que tema ao Senhor. Então, nós vemos que muitas pessoas, elas confundem a graça do Novo Testamento,
pensando que temor, dizendo que temor é uma coisa do Velho Testamento. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos muitas menções, muitas passagens, muitos relatos aqui, né, de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui que há todo um temor diante daquilo que eles faziam, porque eles entendiam da grande seriedade que era aquela obra que eles estavam fazendo. E o equivalente aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento, a raiz da palavra é phobos, que é a mesma raiz da palavra fobia, ou seja, medo. Então, essa palavra ela é muito usada na relação entre servo e senhor. Então na Bíblia nós vamos perceber que aqui ela tem uma conotação de medo, mas pela riqueza do grego, do idioma, nós percebemos que ela também significa respeito, reverência. Então qual é o grande desafio hoje de temer ao Senhor? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o quê? Princípio de sabedoria. É a forma correta de nós agirmos diante de Deus, tendo temor do Senhor. Então é para eu ter medo do Senhor? Não. É para eu entender que as consequências de não obedecer aquilo que Deus tem me falado, podem ser temerárias para a minha vida. Porque Deus, Ele é amor. Amém? Mas Ele também é justo. Então, um dos atributos de Deus nunca sobressai ao outro, nunca se contrapõe ao outro, porque o mesmo Deus que extravasa em amor pelas nossas vidas, é um Deus que não pode nos poupar das consequências de desobedecê-lo. Então, nós não temos que temer a Deus, mas temos que temer desobedecê-lo e as consequências de desobedecê-lo. Então, quando a Bíblia nos diz assim, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ela está falando de equilíbrio, Então eu quero dizer aqui para você, qual é a diferença? O temor, um extremo, o outro, seria entre o pânico e o pé na jaca, Então a gente pode entender que a linha tênue que corta essa citação, essa definição, ela sugere um equilíbrio para as nossas vidas, Nós temos que sim entender que Deus, Ele está acima de tudo e de todos, e que devemos respeitá-lo e obedecê-lo e honrá-lo nas nossas atitudes, mas que também o amor dele flui através das nossas vidas e alcança pessoas. Então, o grande desafio das nossas vidas hoje é nos relacionarmos com Deus de maneira a respeitar aquela missão que Ele nos deu. Então, eu devo temer a Deus? Não, devo pensar na maneira com que eu me relaciono com Ele, porque esse Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quiser. Então, Romanos capítulo 13 diz assim: porque os magistrados, eles não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Porque se você quer viver sem medo de autoridade, faça o bem e você terá louvor dela. Então, esse temor, irmãos, ele nos conduz a fazermos a vontade de Deus. Não que nós devemos ter medo disso, não pânico, não temor em sentido de medo, mas entendemos a seriedade da obra que nós estamos realizando e de tudo aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Então nós podemos chegar a situações fantásticas diante de Deus. O temor então também é parte daquilo que Deus espera de nós, conforme lemos o texto, que temas ao Senhor. É isso que Deus pede para nós. Segundo ponto, andar nos seus caminhos. Olha só que coisa interessante. Você imagina aqueles trens da Europa super rápidos, Nós vemos lá, centenas de quilômetros por hora eles andam. E ele está seguindo aquele caminho dele. E se você pensar assim, ele vai passar muito rápido por dentro de um túnel muito estreito. Você se preocuparia se o motorista vai errar a direção? Claro que não, porque ele está no trilho, ele está seguindo um caminho. Assim são aqueles que seguem os caminhos de Deus. Eles podem ir na direção que Deus está mostrando, despreocupados, porque aquele que está dirigindo é poderoso para levar você exatamente onde Ele quer que você chegue. Aleluia. Deus, irmãos, Ele quer dirigir as nossas vidas, mas andar nos seus caminhos depende de uma coisa muito importante: da nossa vontade. Olha o que diz Isaías capítulo 65, verso 2. Todo dia estende as mãos para um povo rebelde, que anda
por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. O que significa próprios pensamentos? A sua maneira de andar, o seu jeito, o jeito que escolheram levar a vida, o jeito que determinaram para as suas vidas. E nós precisamos entender, irmãos, que os nossos pensamentos, que os nossos planos e projetos jamais podem andar na contramão daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Porque assim nós podemos até proceder, mas nós teremos consequências e dificuldades, porque Deus, Ele vai estabelecer os seus propósitos, né? Comigo ou sem mim. Então, olha só um outro texto que eu separei aqui, muito interessante, Isaías capítulo 35, verso 8. E ali, olha só como é fantástico andar no caminho do Senhor. E ali haverá uma estrada e um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. E olha só, preste atenção nesse versículo, isso aqui é fantástico. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Não tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer? Este, irmãos, é um momento muito propício para essa ilustração, para essa reflexão. Há momentos que nós realmente não temos ideia do que fazer. Mas Deus sempre tem ideia do que fazer. Deus sempre sabe o caminho. Deus sempre tem estratégia. Então aqui ele diz, mesmo um tolo, ou seja, mesmo aquele que não sabe direito, não tem discernimento, naquele momento ele não está entendendo o que fazer, não se perderá. Segundo ponto, só para te lembrar, que ande nos seus caminhos. Será que você tem andado nos caminhos do Senhor? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem pedido para nós? Sabe, esse é um momento de reflexão, para que você entenda, né, o caminho, lá no início, né, esse movimento que Jesus fez, o que nós chamamos hoje de cristianismo, já foi chamado de o caminho. Pelos apóstolos lá na igreja primitiva. Então, este rastro que Deus deixa sempre para aqueles que estão o seguindo. Irmãos, Deus sempre vai mostrar o caminho. Deus sempre vai ensinar na direção que você deve andar. Terceiro, meu tempo está terminando. Amor e serviço. Deus diz lá no finalzinho, né, a palavra de Deus diz que o ame e que o sirva de todo o seu coração. Então tem que servir a Deus, amar a Deus e servir a Deus com força, com intensidade. Às vezes, irmãos, nós estamos tão acomodados que nós buscamos fazer aquilo que nos agrada. Buscamos nos encaixar naquilo que é bom para nós, o que é cômodo para nós. Sabe, irmãos, eu já tenho alguns anos de estrada. Neste ano, aproximadamente quase 40 anos que eu comecei a caminhada com o Senhor Jesus, e eu digo para você que já fiz muitas vezes na minha vida coisas que eu não estava querendo fazer, mas numa grande parte dessas coisas eu fui tão abençoado que a minha mente mudou, que as coisas, a minha opinião sobre aquilo mudou, que as coisas melhoraram. Então, irmãos, muitas vezes precisamos nos dispor, não a fazer aquilo que queremos, mas fazer aquilo que é preciso. Isso faz parte também daquilo que Deus pede para nós, que nós o amemos. Eu quero lembrar para você, o livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 2, ele vai falar à igreja de Éfeso, o apóstolo João escreveu. Ele fala à igreja de Éfeso, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, mas tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Nós estamos falando aqui, irmãos, de trabalho sem amor. Não é isso que a palavra está dizendo aqui? Sabe, eu quero dizer uma coisa, e se você puder anotar isso, anote. Você pode até servir a Deus sem amá-lo, mas é impossível amá-lo e não servi-lo.
Todos aqueles que já passaram por uma experiência com Deus, todos aqueles que já sentiram no seu coração o amor de Deus, todos aqueles que já foram tocados por este amor, eles não têm como ficar parados. Projete esse amor na vida de alguém. Coloque, dentro da obra de Deus, dessa missão que Deus te deu. Faça esse trabalho e que seja um trabalho carregado de prazer e de amor. O apóstolo Paulo, ele fala uma das frases mais impactantes que eu já li na minha vida. Ele diz assim: olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, aleluia, que se entregou por mim, que me amou e se entregou por mim. Então essa entrega que Jesus fez por nós tem que ter uma contrapartida. Eu quero apelar agora para o seu coração, você que está me ouvindo aí na sua casa, talvez houve momentos, por conta daquilo que você está vivendo, em que você deixou de lado, talvez você tenha sido por temor, por desânimo, por fraqueza, talvez você tenha abandonado realmente aquilo que você tinha certeza no seu coração, aquela comissão que Deus tinha colocado sobre a tua vida, aquela certeza de que você poderia ir além e usar as suas habilidades para que Deus as potencializasse e que você fizesse grandes coisas para o reino de Deus. E talvez isso hoje, neste momento, esteja um pouco apagado. Olha, eu quero dizer para você, quero te dar uma boa notícia. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus paciente, longânimo. Deus é um Deus benevolente. Deus é um Deus compreensivo. Graças a Deus por isso. Que Ele compreende os nossos limites, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ele não olha as nossas limitações, mas Ele apela para o seu coração nessa noite. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida hoje e declarar que você é especial para o Senhor. E que aquilo que havia sobre a sua vida não se apagou. A esperança, eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento, a esperança renasce. A esperança renasce sobre a sua vida. Deus está estendendo a sua mão. Porque um dia você ergueu a sua mão e você disse: Senhor, eis-me aqui. E você esqueceu das coisas que ficaram para trás e você olhou para um alvo. Mas talvez esse alvo neste momento esteja tão longe que você acha que está fora de alcance. Mas eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida: levanta-te e anda. Aleluia. Levanta-te e anda, sai da posição em que você está, estende as suas mãos, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão cerrados para ouvir a sua voz. E se hoje você quiser reavivar essa aliança com o Senhor, você se lembrou daquilo que havia, daquilo que você começou a fazer e ficou pela metade, eu declaro sobre a sua vida que essa maldição de começar coisas e parar pela metade está sendo quebrada agora na sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, declaro sobre a sua vida o renovo, a restauração, o recomeço, porque um Deus é o Deus de recomeço, o Deus é o Deus de força. Quando nós não temos força, quando nós estamos fracos, Ele nos esforça, Ele nos levanta, Ele estende a sua mão. Ou a sua palavra, ela nos reveste da autoridade. É isso que o Senhor te pede nessa noite. Que tema Ele, que ande nos seus caminhos, e que acima de tudo o ame e o sirva, porque isso se dá para o seu próprio bem. Que este reino de Deus cresça e você seja um agente de esperança na vida daquele que está desesperado. Eu quero orar neste momento. Coloque o seu coração diante de Deus. Senhor,
Neste momento, todo aquele que está abatido e cansado, eu proclamo sobre a vida dele a força do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque a alegria do Senhor, meu Deus, é a nossa força. Entra neste lar, nessa família. Vem, Senhor, promovendo agora essa vida, levantando, esforçando, Senhor. Que essas fortalezas caiam por terra. Que todo esse pânico do inferno, Senhor, seja quebrado agora, em nome de Jesus. E que ele olhe para frente, olhe para o alvo. Que ele corra, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, não atrás de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível. Isso está no seu caminho. Que a autoridade de Deus venha agora sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Deus está ressuscitando ministérios. Deus está ressuscitando aquela palavra que estava retida no seu coração. Deus está abrindo os seus olhos agora para que veja. Em nome de Jesus, eu te abençoo.